Bom dia, segundo A, segundo B, segundo C. Estamos aqui para mais uma aula remota de projeto de vida e empreendedorismo, né? Nós havíamos estudado aí estratégia e planejamento estratégico. No caso, como, né, criar estratégias e como montar o plano estratégico para poder empreender. No caso, seriam as etapas aí de um planejamento para a empresa, né? Seriam as etapas desse planejamento e também criar estratégias de vendas prevista no planejamento estratégico. E agora, né, iremos ver estratégias competitivas, né, que tem muito a ver com o conteúdo anterior, e o crescimento e a estabilidade, como crescer, né, e como também aí, agir de forma competitiva, né, que é preciso também muitas vezes que a gente seja uma pessoa competitiva dentro do mercado, para que se identifique as estratégias e conheça aí o perfil, né, de um e outro dentro do mercado. Isso é muito importante. E aí eu começo perguntando a vocês assim, o que são estratégias empresariais? Né? De que forma é possível criar uma competição, é possível criar estratégias que possam manter a empresa, né, no mercado de trabalho? E talvez se a gente pensasse assim, que um dos passos para que essas estratégias elas funcionem seria aprender a definir metas, né, a ter metas estabelecidas, para que se alcance aí o que se deseja, que no caso é o sucesso, obter o sucesso para o empreendimento, para que ele dê certo, né? E aí, enquanto conceito, o que é que nós vamos ter? Se a gente parar para pensar, nós somos seres competitivos, né? E é importante que a gente seja, de fato, em algum momento, mas tudo na medida. Primeiro porque, né, o mercado, o mundo, ele exige isso de nós. E além de que a gente compete até com nós mesmos em alguns momentos, né? Quando não estamos satisfeitos com algumas coisas que não vão bem entre a gente. E isso a gente vai alimentando para a vida, né? Para um concurso, para um vestibular, para algo que você quer alcançar e que não só tem você ali, e que ao mesmo tempo também, porque isso também faz parte da caminhada de vida, nem todos que estão ali vão alcançar ao mesmo tempo, então alguém fica de fora. Então é preciso que se tenha estratégias para que se alcance o que se deseja naquele momento. E no nosso caso, no caso de vocês, seria a questão do estudo, né? Se é o vestibular, então eu sei que eu posso garantir a minha vaga estudando, né? Então eu não posso chegar lá achando que vou alcançar algo se eu não fiz algo em troca, né, para merecer isso. Um exemplo aqui, a gente costuma muito olhar para o outro e dizer, fulano conseguiu isso muito fácil, eu queria ser igual a fulano, e eu vou chegar lá, de fato. Mas é preciso também observar o caminho que fulano percorreu para se chegar ao sucesso no qual ele está hoje. Porque muitas vezes a gente acha que é fácil, é só chegar e pronto. Mas tem a chegada, né, que não é fácil, é árdua, mas também tem a questão de se manter. Então, como é que se mantém? Então, dentro desse conceito de estratégia, como é que a gente se mantém? E aí, se a gente for parar para pensar, a gente pode pensar também no momento de hoje, que estamos vivenciando, né? Nós travamos todos os dias uma luta por nós mesmos para nos manter, para se sobressair da situação da pandemia. Então a gente busca estudar, a gente busca fazer essas atividades, a gente busca melhorar, a gente busca sempre dar o nosso melhor para que a gente consiga atender às necessidades da escola, né? As nossas necessidades também enquanto estudante que almeja futuramente alcançar algo diferente. Então nós somos empreendedores a partir do momento em que a gente está buscando estratégias para se sobressair dessa situação, que é lendo, que é estudando, que é realizando as atividades, que é buscando estar sempre em dias. Então há uma certa competitividade aí com nós mesmos para que a gente alcance aquilo que os professores e a escola também está exigindo da gente, mas que é realmente algo necessário para que mais tarde a gente alcance aí as nossas metas. Então, está sempre casando com a nossa realidade. E aí somos seres empreendedores por estarmos nos sobressaindo dessa situação, buscando estratégias, né, de ultrapassar a partir dos nossos limites, né, ou além deles, essa situação, e de que um dia nós seremos
profissionais também, né, de que vocês serão, na verdade, né, de que vão cada um encontrar o seu caminho, seja ele um empreendimento, seja ele em outra função qualquer, né, mas que todos nós temos algo empreendedor dentro de nós, desde o ato de nos olharmos ao ato de olhar para o outro. E aí, enquanto conceito dessa administração estratégica competitiva que o mercado exige de nós, a gente pode pensar assim, que a empresa, ela pretende alcançar objetivos que são almejados por ela, né? Nesse planejamento estratégico que ela traça, ela tem desejos, né? Tem objetivos de alcançar algo. E aí esse algo, ele está interligado à administração estratégica, que no caso seria a definição da rota, a organização dos recursos da própria organização aí para a caminhada da empresa no mercado, né? E aí, se a gente for pensar assim, quem é que elabora, né? De que forma essas estratégias elas estão inseridas ali nesse plano estratégico? No caso, seriam as pessoas que estão à frente aí da gestão da própria empresa, podendo ser, nesse caso, os gestores empresariais, né? Das micros e pequenas empresas, ou também a alta administração, que seria a diretoria das médias e grandes empresas. E como eu disse, né, essa empresa ela não caminha sozinha, há um planejamento estratégico aí. Então, perto da diretoria, com os gestores, há outras pessoas que trabalham em equipe, né? Só é possível haver essa gestão, essa diretoria, a partir do momento que há uma equipe toda por trás trabalhando. Então, a empresa ela não caminha sozinha, né? Ela não compete no mercado sozinha, ela compete consigo mesma e com os outros também, certo? E vai ser sempre nesse sentido. E se a gente for pensar assim, por que essas estratégias empresariais elas são tão importantes? Então a gente olha para nós mesmos, né? Por que é tão importante que eu tenha um planejamento, né? Que eu saiba o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou fazer amanhã, que eu defina, para definir as minhas tarefas, o que é que eu tenho para fazer, para colocar em dias. Por que isso é importante? Primeiro é uma questão de organização, né? Segundo, porque você consegue dar conta e você tem noção do que é que você tem ali para reorganizar, né? Para não ficar acumulando certas situações, como acontece algumas vezes com atividades, né? Às vezes eu vou deixando, quando eu vou olhar tem muitas e aí vai virando uma bola de neve. Então é importante essa estratégia empresarial de organização, que a gente se organize enquanto pessoa, enquanto empresa e enquanto profissional, para que as coisas elas fluam e não se acumulem, né? E aí é fundamental para que a gente alcance esse sucesso pessoal, profissional e também empresarial aí, sobre essas mudanças constantes do mercado. Então é um dos motivos também para que essas estratégias elas sejam tão importantes, né? Só um textinho que eu tenho aqui, eu vou ler para vocês, que diz assim: muitas empresas nascem e crescem de forma desordenada, podendo até sobreviver por certo período no mercado. Mas em tempos de tantas mudanças nos aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, em um mercado altamente competitivo, sobreviver com resultados diferenciados exige muita organização, controle e inovação. Foi o que eu disse, né? Então, quando algo começa errado, ele vai terminar errado, né? Porque vai virando uma bola de neve quando a gente não se organiza, quando a gente não busca ter aí um planejamento estratégico, né? Ter algo pré-definido, planejado para seguir com as nossas ações. E aí a gente acaba se perdendo, né? Do mesmo jeito que acontece com as empresas, ela vai perdendo o controle, né? E vai ficando aí para trás. Se a empresa ela está iniciando, a gente pode pensar aí, se algo está sendo iniciado, né, a estratégia que vai trilhar aí no mercado fará grande diferença. Então, o que vai fazer a diferença na minha entrada no mercado, para a minha vida enquanto estudante, é o caminho que eu escolho para dar início. Diante das possibilidades, das potencialidades e também das delimitações que existem, né? Tanto para a gente, enquanto ser humano, como para a empresa, certo? Então é preciso também observar as falhas para que elas possam ser evitadas, né? E buscar aí sempre alcançar resultados significativos para que a empresa possa continuar existindo e para que a gente possa também dar conta das nossas tarefas.
Se a empresa ela já está no mercado, que é outra questão também, é fundamental repensar a forma de operação. Não é porque ela já está no mercado que está pronta a acabar também, não. É preciso ter mudanças, é preciso ter o olhar sensível para observar o que é que está bom, o que é que não está, aonde precisa melhorar. Do mesmo jeito com a gente. Às vezes eu sei muito matemática, mas aí eu continuo só estudando matemática e esqueço que eu não sou bom em português. Então vai ficar uma defasagem, né? Vai ficar algo de fora. E é importante que não fique, porque todo mundo, né, pode ter uma defasagem em algo. É importante, é necessário e acontece. Mas que isso seja de forma leve, que não atrapalhe, né, que não nos impeça de crescer. Do mesmo jeito é com a empresa. Para que ela se mantenha, para que ela sobreviva, para que ela possa estar competindo, é necessário que as falhas elas sejam quase inexistentes, mas que não vai deixar de existir, certo? E aí a gente tem algumas alternativas estratégicas que servem para a nossa vida e que também, claro, obviamente, para essas empresas, que é o nosso conteúdo de fato. Seria essa de crescimento, que o nosso próprio conteúdo traz esse título já, né? Estratégias de crescimento e estabilidade, ele traz. Só que aqui separadamente, crescimento, que seria uma estratégia de crescimento. É uma estratégia empresarial para aumentar os lucros, as vendas ou a participação aí do mercado, aumentando o valor da empresa. Então, é buscar fazer com que essa empresa ela possa ter mais lucros. E como é que eu posso fazer isso? Colocando uma promoção, uma propaganda, algo que chame a atenção, oferecendo serviços, enfim, tentando, de alguma forma, elevar a empresa, né? Para que ela possa crescer. Então, são as estratégias dentro de um planejamento meu que vai fazer com que esses lucros eles possam aumentar, que essas vendas também cresçam. E aí tem a questão da divulgação, que é como eu divulgo, né? O produto é de qualidade, o atendimento, se como eu posso dizer, significativo. Então, tudo isso contribui aí para o crescimento da empresa, das vendas e, obviamente, o aumento do lucro. O outro seria a estratégia de estabilidade, estratégias de estabilidade. Quando há, no caso, aí, operações em diversos setores dentro da própria empresa, né? Para que se possa concentrar suas operações, né, seus esforços aí administrativos nas empresas existentes, sem aumentar suas unidades, ou seja, é tentar manter-se estável dentro da própria empresa e dos setores que a cercam, né? É se manter da forma que já estava, né, sem crescer ou sem diminuir, pelo menos por algum momento, até que as coisas se restabeleçam. E também tem as estratégias de redução, que é quando os resultados eles estão abaixo do esperado, né? Ou a sobrevivência está desafiadora, e aí a redução pode ser uma estratégia de melhoria da situação negativa. E aí quando a gente pensa na questão de tentar reduzir aí os preços, né? Tentar fazer com que colocar coisas em promoções, por exemplo, para que se possa em algum momento voltar, né, a crescer. E aí colocar essa cor de liquidação, se for o caso, né? Mudanças necessárias para a melhoria da própria empresa, que muitas vezes para algumas pessoas a redução vai significar falência, mas nem sempre. Talvez reduzir seja justamente uma maneira estratégica de fazer com que em algum momento a empresa ela volte a crescer novamente, porque ela precisa se restabelecer para depois crescer. Então, vindo de trás para frente, é necessário que haja estratégias de redução, né? Reduzir muitas vezes, colocar em liquidação, né? Baixar o preço, para depois que haja a estabilidade, que são as estratégias de estabilidade, que é se manter no que estava, para que em um futuro próximo essa empresa ela possa crescer, né? Que são as estratégias de crescimento, ou seja, para que se haja lucro, né? Aumento nos lucros e nas vendas, meio que nesse sentido, certo? E aí, como elaborar essas estratégias empresariais? Como fazer para que se cresça, né? Para que elas estejam de acordo aí com as necessidades da empresa. É importante seguir um roteiro. Tudo
tem sempre um roteiro, um planejamento, anotações, envolve sempre isso, né? Organizar o pensamento de forma estratégica, orientando a empresa rumo ao futuro, porque muitas vezes esse futuro ele é incerto, vai depender realmente de como a empresa está indo e que nem sempre vai bem. Então é preciso também que haja esse pensamento estratégico de se repor, né? De se voltar atrás, de reduzir para que se haja uma estabilidade, como foi dito anteriormente. Para isso, é utilizada uma técnica de planejamento estratégico, né? Que é como elaborar esse planejamento, esse roteiro. Nela, o empresário e os administradores analisam o cenário onde atuam, né, da própria empresa, identificam suas crenças e valores para a atuação no mercado, estabelecendo aí a missão da própria empresa, sua razão de existir no mercado, o que vai entregar e como será reconhecida em determinado prazo. Dessa forma, será preciso aí que se traça estratégias para atuação no mercado de forma competitiva, buscando sempre os melhores resultados, que é isso que as empresas acabam fazendo. Então, rever esse plano estratégico, esse planejamento estratégico, é necessário e é importante para que se consiga manter aí a empresa dentro do mercado de forma a competir e que se possa futuramente se ter novamente aí bons resultados, que é o que se espera e se deseja de uma empresa dentro do mercado de trabalho. Então é isso, qualquer dúvida, estou no privado.